Olá pessoal, nós estamos no nosso curso intensivo do Enem e nós iremos começar nossa aula de equilíbrio químico. O que seria o equilíbrio químico? O equilíbrio químico é um momento atingido da reação onde ocorre igualdade entre as velocidades da reação direta e inversa. Então, o equilíbrio químico é aquela situação de reversibilidade da reação. É a partir desse momento que a gente vai encontrar no processo reacional a dupla seta, ou seja, a reação ela pode se processar nos dois sentidos. Lembrando da cinética, né, que nós já vimos anteriormente, lá na cinética nós vimos que a velocidade de uma reação ela é dependente do reagente, né? Mais precisamente da concentração em mol por litro desse reagente. Então, no nosso estudo do equilíbrio químico, a gente vai ter a reversibilidade dessa reação. Ou seja, eu vou poder ter a reação acontecendo nos seus dois sentidos. Como assim, professora? Vamos considerar uma reação genérica do tipo A mais B, que se encontra em equilíbrio com C mais D. Então, como eu disse agora há pouco, nós iremos encontrar a reversibilidade, ou seja, a seta dupla. Nós costumamos chamar o sentido que sempre fizemos leitura da reação de sentido direto. E o que nós fizemos, né, agora é propor um caminho que nós denominaremos como sendo o sentido inverso dessa reação. Mas toda e qualquer reação, ela tem os seus coeficientes estequiométricos. E por conversão, né, a gente coloca aqui, ó, A, B, C e D, para acompanhar o Azão, Bzão, Czão e Dzão. Então, como eu disse agora há pouco, o que é o equilíbrio? É o momento da reação onde ocorre igualdade entre as velocidades da reação direta e inversa. Professora, a reação acabou porque ela entrou em estado de equilíbrio? Não. É um momento da reação onde as concentrações de todos os participantes, ou seja, de A, de B, de C e de D, permanecerão constantes, não vai variar durante um certo intervalo de tempo. Que intervalo de tempo é esse? É dependente do processo reacional, né? Enquanto, né, essas concentrações ficarem constantes, né, significa que a gente se encontra no estado de equilíbrio. Então, a gente pode definir aqui nessa reação a velocidade da reação direta e a velocidade da reação inversa. Então, por exemplo, no caso da velocidade da reação direta, como é que a gente vai definir essa velocidade? Primeiro, eu preciso conhecer quem são os reagentes da reação direta. Então, eu tenho Azinho, Azão, mais Bzinho, Bzão, ó, só uma seta eu vou considerar. Czinho, Czão, mais Dzinho, Dzão. Então, se eu for propor uma velocidade para essa reação, eu vou chamar velocidade direta de V1. Toda e qualquer velocidade da reação vai depender exclusivamente da concentração dos reagentes. Então, eu vou ter uma constante K1 vezes a concentração dos reagentes da reação direta, que são A e B. Mas só isso? Não. Elevadas às suas respectivas o quê? Ordens, que nós chamamos de Azinho e o quê? Bzinho. Professora, e a velocidade da reação inversa? Então, a velocidade da reação inversa é a mesma coisa que da direta, só que na reação inversa, quem são os reagentes? É a seta inversa. Então, eu tenho C, né, ou Czinho, Czão, mais Dzinho, Dzão, como reagente dessa reação, ok? E dando quem? Os produtos, que é Azinho, Azão e Bzinho, Bzão. Como toda e qualquer reação depende só da concentração dos reagentes, eu vou chamar de V2
a velocidade da reação inversa. Nesse caso, eu vou chamar de constante K2 vezes concentração dos reagentes, que na inversa são C e D, elevada a seus respectivos coeficientes, que são Czinho e Dzinho, ok? O que seria o estado de equilíbrio? Como disse agora há pouco para vocês, o estado de equilíbrio é o momento em que ocorre a igualdade da velocidade da reação direta com a reação inversa. Então, a gente tem que V1 vai ser igual a V2, desde que estejamos no estado do quê? De equilíbrio. Então, no equilíbrio, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Então, eu vou substituir o que é V1, né? Como definimos agora, é K1 vezes a concentração de A elevado a Azinho, vezes a concentração de B elevado a Bzinho. O que é V2? V2 é K2 vezes concentração de C elevado a Czinho, vezes concentração de D elevado ao quê? Dzinho. Então, a gente sabe o seguinte, né? Que a reação, independente se ela é direta ou inversa, ela está ocorrendo numa mesma temperatura. Então, K1 e K2, eu irei fazer uma correlação. Então, o que eu vou fazer? Ó, K1 está no numerador, está multiplicando, eu vou passar o quê? Dividindo. Então, minha relação é de K1 por K2, ou seja, constante da direta pela constante da inversa, igual concentração de C elevado a Czinho vezes concentração de D elevado a Dzinho. Dividido, estava multiplicando, eu irei passar a dividir. Então, aqui Azão, Azinho, vezes Bzão elevado ao seu coeficiente, que eu chamei de Bzinho. O que é K1 sobre K2? Vai ser uma constante no estado do quê? De equilíbrio, que é onde ocorreu igualdade entre as velocidades. Então, essa constante no equilíbrio, que está sendo expressa em termos de concentração molar. Então, aqui, ó, é o símbolo de concentração molar, onde a unidade é o quê? Mol por litro. Então, minha constante no equilíbrio, que também pode ser chamada de Kc, em termos de concentração, vai ser igual a concentração de C elevado a Czinho, concentração de D elevado a Dzinho, dividido pela concentração de A elevado a Azinho, vezes a concentração de B elevado a Bzinho. E aí eu pergunto para vocês, o que é C e D? Não são os produtos da reação direta? O que são A e B? Não são os reagentes da reação direta? Direta é aquela que a gente sempre fez leitura do processo reacional. É aquela que antes de termos duas setas, ela apontava sempre nesse sentido. Então, aqui estávamos com A e B, aqui C e D, e quando a gente definiu esse estado de equilíbrio, nós obtivemos a seguinte relação. Toda e qualquer constante de equilíbrio, independente qual seja ela, vai ser definida pela concentração dos produtos da reação direta dividido pela concentração dos reagentes da reação direta, que a gente costuma chamar de ponte sobre rio, tá? Então, produtos da direta que estavam deste lado do processo reacional, dividido por reagentes da direta que estavam desse lado, sempre estiveram no processo reacional. Lembrando que essa constante aqui, ela é definida como, né, concentração molar, mas aqui no estudo do equilíbrio, seja ele químico, iônico ou heterogêneo, a gente sempre vai, para definir o estado de equilíbrio, fazer as concentrações dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Outra coisa, quando a gente definir qualquer constante de equilíbrio, mas professora, por que você está falando qualquer? Poderia citar algumas, né? A gente tem Kc em termos de concentração, Kp em termos de concentração, no caso, pressão dos gases, depois Ka
que é a do ácido, Kb, que é a da base, ou mesmo Ki, porque um ácido sofre ionização, dentre outras várias constantes que nós temos, todas elas aqui, ó, só permite que estejam dentro do processo as espécies químicas que se encontrarem nos estados físicos gasoso e naquele outro estado que tem íons no meio aquoso, que a gente representa entre parênteses como sendo aqui, tá? Então significa o quê? Que sólidos e líquidos, mesmo que estejam nas reações, não entrarão nos processos, certo? Só vai entrar a espécie gasosa e aquosa. Então a gente precisa prestar bastante atenção nos estados físicos. Por que que não entram nem os sólidos nem os líquidos? Porque sólidos e líquidos têm concentrações constantes, não mudam durante todo o processo reacional, né? Não é só no estado de equilíbrio que essa concentração permanecerá constante, né? Ela sempre terá o mesmo valor. Já que ela sempre vai ter o mesmo valor, não precisamos inseri-la dentro do processo de equilíbrio, porque a gente já sabe o valor dessa concentração, certo? Não preciso chegar no equilíbrio para eu saber o valor dessa concentração. Então aqui, ó, só vamos entrar com espécies químicas gasosas e também que estejam no estado físico aquoso. Vamos escrever uma reação agora que, né, não seja uma reação do tipo que, né, genérica, onde a gente não expressa verdadeiramente, né, quais são os símbolos das espécies. Então, poderia ter aqui como exemplo uma reação, né, vou colocar aqui exemplo 1 para a gente, a reação que mais aparece dentro do estudo do equilíbrio, que é a reação que forma a amônia, né, gasosa. Então, a gente precisa de gases, nitrogênio e hidrogênio, que irão reagir para produzir, né, 2 mols de moléculas gasosas. Lembrando, quando eu não coloco nenhum coeficiente, o que a gente tem aqui é o seu menor inteiro, que é igual a 1. Então, eu tenho uma reação reversível e eu quero só expressar a constante para esse equilíbrio. Irei expressar em termos de concentração. Então, eu vou colocar a seguinte relação, ó, Kc é concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes que nós acabamos de definir, certo? E nós teremos que observar o estado físico das espécies. Então, eu disse que só vai entrar gasoso e o que? Aquoso. Como a nossa reação, né, ela tem todo mundo no mesmo estado físico, eu ainda poderia chamar esse equilíbrio como sendo um equilíbrio que? Homogêneo, né? Onde só tem espécies gasosas. Então, nessa reação, quais são os produtos ou o produto da reação direta? Direta é nesse sentido. Então, o produto vai ser quem? A amônia. Então, eu tenho concentração em mol por litro da amônia elevado ao quadrado, porque seu coeficiente é o 2, dividido pela concentração dos reagentes, que são N2 elevado a 1, que eu não vou mostrar, porque não precisa colocar, vezes a concentração de H2 elevado a quem? Ao cubo. Então, quando eu tiver que expressar toda e qualquer constante, ela vai ser definida como sendo o quê? Concentração dos produtos da reação direta dividido pela concentração dos reagentes. Olha outro exemplo. Vamos supor que eu não tenho agora um equilíbrio homogêneo, né? Então, não tenho todo mundo no mesmo estado físico. Um exemplo é a decomposição térmica do carbonato de cálcio, que é conhecido como sendo o quê? O calcário, né? Como ele é um sal, ele é sólido à temperatura ambiente. Então, sua decomposição térmica significa que ela ocorre com o aquecimento. Coloquei a dupla seta, dá o indício de reversibilidade dessa reação. Quando ela se decompõe termicamente, o que é que ela produz? Óxido de cálcio, que é sólido, vendido comercialmente como cal viva, cal virgem, certo? É um óxido básico de metal alcalino que terroso, e além disso, a gente produz o que? Gás carbônico, que é o CO2. Quando eu vou expressar, né, a constante de equilíbrio em termos de concentração molar,
eu tenho que ela vai ser a concentração dos produtos da reação direta dividido pela concentração dos reagentes. Só que diferentemente do exemplo número 1, né, eu tenho aqui, ó, sólido, sólido e gasoso. E eu acabei de falar para vocês que sólidos ou mesmo líquidos não entram nas expressões. Então, qual é a única espécie que eu vou ter? O gás carbônico. E ele está do lado do produto, da reação direta ou do reagente? Do produto. Então, aqui o meu Kc vai ser definido apenas em função da concentração do gás carbônico, elevado a 1, porque a reação já se encontra balanceada. Ok, pessoal? Então, aqui toda e qualquer constante, tá? A gente está definindo Kc porque ela é a expressão, né, em termos de concentração molar e é o que mais aparece aqui no estudo de equilíbrio, né? Mas isso é válido para toda e qualquer o quê? Equação que vá definir o estado de equilíbrio. Então, se eu tivesse um equilíbrio como nesse caso heterogêneo, ó, toma cuidado, sólidos e líquidos não vão interferir, no caso, né, nas expressões da constante, ok? Então, por exemplo, né, a gente definiu agora há pouco a expressão, mas será que eu posso ou não, né, chegar num chamado valor de constante de equilíbrio? Como é que a gente faz para montar ali, né, toda a operação da reação e encontrarmos o valor dessa concentração? Então, aqui eu vou definir como cálculo de Kc, tá? Então, eu coloquei Kc, como eu já falei, é o mais importante. Então, para isso, ó, nós vamos ter aqui uma reação. Vamos supor que a reação seja de H2 mais I2, também gasoso, que se encontra em equilíbrio com HI, também gasoso, certo? Então, eu tenho reagentes e tenho o quê? Produto da reação. Para que a gente possa entender todo esse processo reacional, toda vez que eu for calcular, tá? Qualquer constante, eu vou ter que trabalhar com início, quanto que reage dos reagentes e quanto que eu produzo dos produtos e o que vai me sobrar no meu estado de equilíbrio, ok? Então, são essas as 3 etapas, né, que nós iremos precisar trabalhar em todo o nosso processo reacional. E aí a professora vai criar um exemplo hipotético aqui para a gente, para que nós possamos entender um pouco como é que funciona toda essa situação do processo reacional. Então, vejam só. Vamos supor o seguinte, né? Para eu definir a minha expressão, a minha constante, eu tenho o seguinte, né? Eu tenho o início da reação, que é o tempo t igual a 0. Eu tenho quanto dos reagentes são consumidos no processo reacional e quantos dos produtos são formados, produzidos. E o que me interessa, que é o que sobra quando eu atingir o meu estado do quê? De equilíbrio. Então, por exemplo, vamos supor que a reação diga o seguinte, no início, tá? Então, a minha condição é no início. No início, no tempo t igual a 0, eu só tenho reagente. Vamos supor que ele tenha dito que foi colocado 1 mol de cada um dos reagentes. Então, meus reagentes são H2 e I2. Tudo isso funcionando a uma dada temperatura. E quando nós chegamos no estado de equilíbrio, ele disse que foi constatada a presença de 0,2 mols do produto, que no caso é o produto HI. Sabendo disso, né, esses gases, já que se trata de um equilíbrio homogêneo, eles estão confinados num recipiente que irá apresentar uma capacidade volumétrica de 10 litros. E dentro de tudo isso que eu mencionei, nós iremos calcular a constante
como eu coloquei no enunciado, para esse equilíbrio. Então, como é que funciona aqui? Nós sabemos que toda e qualquer constante é definida pela concentração dos produtos da reação direta pelos reagentes da reação direta. Eu tenho alguns dados para eu preencher a minha tabela e depois a gente vai ter que usar do que? De todo o processo reacional. Como é que funciona? Primeira coisa que eu preciso observar é o seguinte: quando eu tenho uma reação, a gente precisa verificar se ela está, de fato, devidamente o quê? Balanceado. Nesse caso, ó, precisaríamos de um coeficiente 2 para o produto. Então, aqui é 1 e 1. Então, vamos preencher de acordo com o que eu coloquei. Então, no início, eu tenho só e somente só reagentes. E eu acabei de dizer que foi adicionado 1 mol de cada um dos reagentes. No tempo t igual a 0, eu não tenho produto, certo? Não deu tempo ainda de haver a formação do produto, então eu vou colocar 0 mols. Outra coisa, quando atingiu-se o estado de equilíbrio, foi constatada a presença de 0,2 mols do produto HI. Então, eu tenho 0,2 mols. E o resto, professora, como é que eu vou preencher? Porque para eu calcular a constante, eu preciso da concentração em mol por litro no equilíbrio, porque a constante é do equilíbrio. Então, prestem atenção. No início, 1 mol de cada um dos reagentes. No tempo t igual a 0, nada de produto. Aí eu vou observar aqui, ó, se os produtos de uma reação, eles sempre aumentam ao longo do tempo, né? Então, o produto é produzido, reagentes são consumidos. Então, eu vou pensar da seguinte forma: eu não tinha nada. Quanto que eu produzi para que no meu estado de equilíbrio tenha sobrado 0,2 mols? Para sobrar 0,2 mols, eu tenho que ter produzido 0,2 mols. Então, aqui, ó, 0,2 mols do produto. Outra coisa, essa segunda linha aqui da nossa tabela, ela é a mais importante de todas, porque é ela que faz a correlação, né, entre as quantidades consumidas e produzidas no processo. E aí, como é que você faz para preencher os demais valores da segunda linha? Onde eu quero saber quanto dos reagentes foram consumidos até eu atingir o estado de equilíbrio. Então, eu vou ter que usar de o quê? Proporção estequiométrica. Vou voltar na reação. A proporção é 1 mol para 2 mols. Então, eu produzi 0,2 mols do produto, porque seu coeficiente estequiométrico é igual a quanto? 2. Se os coeficientes dos reagentes são 1, ou seja, metade disto aqui, significa que a quantidade consumida também vai ter que ser a metade dessa daqui. Então, eu vou ter 0,1 mols de H2, como o coeficiente é o mesmo, 0,1 mols também do que? De I2. Professor, e se aqui fosse 3? Se fosse 3, pessoal, para coeficiente 1, 0,1 mols, para coeficiente 2, 0,2 mols. Se tivesse um coeficiente 3, nós teríamos 0,3 mols, ok? E agora, eu tenho que pensar o seguinte, ó, os produtos são formados, produzidos, então suas quantidades sempre vão aumentando ao longo do tempo. E os reagentes, eles são produzidos? Não, eles são o quê? Consumidos. Então, ó, eu tinha 1, eu gastei, consumi 0,1. Quanto que me sobrou até eu chegar no estado de equilíbrio? 0,2 mols. 0,2 não, perdão, 0,9. Eu tinha 1, eu consumi, gastei 0,1 também. Quanto que me sobrou até eu chegar no meu estado de equilíbrio? 0,9 mols. E agora, eu já tenho as quantidades de todo mundo no equilíbrio? Sim. Então, significa que a gente precisa do quê? Da concentração molar. Vamos lá no quadro para a gente continuar os nossos cálculos. Então, ó, prestem bastante atenção. Para a gente poder definir, né, essa constante, nós precisaríamos da concentração de todo mundo no equilíbrio. E a gente não tem ainda a concentração, a gente só tem a quantidade em o quê? Em mol. Então, ó, no meu estado de equilíbrio, certo? Que é o que nos interessa,
a gente constatou a seguinte correlação. Então, para eu encontrar a concentração de H2, eu vou precisar do quê? Número de mols do equilíbrio, que foi 0,9 mols, que sobrou, dividido pelo volume, porque concentração molar é mol por litro. O volume são 10 litros, né? Então, minha concentração aqui no equilíbrio vai ser igual a 0,09 mols por litro. No caso do I2, a quantidade que sobrou é a mesma. Então, eu tenho 0,9 mols dividido por 10 litros, vai dar para a gente 0,09 mols por litro no equilíbrio. E o produto HI? Do produto HI, sobrou 0,2 mols, nós vamos dividir pelos 10 litros e a concentração será de 0,02 mols por litro. Para que nós possamos calcular a constante do equilíbrio, nós vamos precisar de Kc igual concentração dos produtos da reação direta dividido pela concentração dos reagentes da reação direta. Então, aqui eu tenho concentração dos produtos. O produto é o HI. Seu coeficiente é o quadrado, dividido pela concentração dos gases hidrogênio e do I2, ambos elevados a coeficiente 1. Então, agora eu vou substituir os valores das concentrações no equilíbrio. Lembrando, né, que se eu trabalhar com notação científica, fica mais fácil na hora de realizarmos os cálculos. Então, ó, eu vou andar duas casas, então eu tenho 9 vezes 10 a menos 2, aqui a mesma coisa, e aqui 2 vezes 10 a menos 2. Então, ó, Kc igual concentração primeiro do produto, então eu tenho 2 vezes 10 a menos 2, não é isso? Mols por litro. Olha o coeficiente dele, ao quadrado. Dividido pela concentração de H2 e I2, que são 9 vezes 10 a menos 2 elevado a coeficiente 1, 9 vezes 10 a menos 2, também elevado, né, a 1, porque o seu coeficiente é 1. Então, eu tenho que Kc vai ser igual 2 ao quadrado, 4. 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4. Dividido por 9 vezes 9, 81. 10 a menos 2 vezes 10 a menos 2 vai dar 10 a menos 4. O que a gente faz com 10 a menos 4? A gente corta, cancela e o nosso Kc vai ser 4 dividido por quanto? Por 81, que vai dar aproximadamente 0,05. Significa o quê, né? Até que se trata de um Kc elevado, né? Então, significa que a reação, ela vai apresentar até que um bom rendimento, né, reacional. Rendimento, a gente se refere a quem? Ao produto. Então, pessoal, deu para entender como é que a gente faz para achar essa constante? Tá? E isso não vale só para Kc, essa tabela vale para toda e qualquer constante. Tudo bem? É isso aí, pessoal, até mais.